Nessa segunda-feira nós temos o 5º dia de jogos de seleções dentro dessa primeira data FIFA da temporada 24-25. Já são 8 dias seguidos, né? Praticamente de data FIFA, contando o período da viagem dos jogadores e paralisação. E felizmente é o penúltimo dia, na terça-feira são os últimos jogos de seleções. E aí a gente já tem o retorno das competições normalmente, tá? Notícia boa. Notícia ruim é que no mês que vem já temos mais uma data FIFA. Mas vamos deixar para pensar nisso quando ela chegar. Temos nessa segunda-feira, dia 9, França e Bélgica. A França que acabou de perder para a Itália de virada por 3-1. Olha, a Itália que fez uma péssima Euro, conseguiu dar uma bela de uma resposta aqui, aplicando na casa da França, né? Uma vitória bem interessante, bem acachapante para cima da França. A Itália enfrenta Israel, que acabou de perder para a Bélgica, e a Bélgica, né, que eu não comentei, venceu Israel também com uma determinada facilidade. No grupo B a gente pode tirar algumas informações aqui de Noruega e Áustria. A Áustria fez uma excelente Euro, alguma coisa também de Turquia e Islândia, mas meu foco está sendo na Série A da Nations, que são os jogos mais interessantes com mais liquidez. Na Série B, Ponte Preta e Chapecoense. A Ponte continua tendo, mesmo tendo perdido o último jogo em casa, continua tendo um excelente desempenho dentro de casa, com um ataque muito forte, enfrenta a Chapecoense, que hoje é um dos piores times da competição, e temos Botafogo de Ribeirão contra o Goiás num jogo um pouco mais parelho. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, o penúltimo dia de data FIFA, dia 9 de setembro. Vou começar esse planejamento pedindo para você deixar o like no vídeo, porque ajuda demais para o YouTube divulgar para mais pessoas, e convidar você que não é inscrito nesse canal a se inscrever, tá bom? Eu vou começar falando sobre jogos interessantes na Série B da Nations, para depois a gente passar para os jogos principais da Série A, tá? Me chamou muito a atenção o confronto da Noruega com a Áustria. A Noruega não conseguiu se classificar para a Euro, né? A gente tem um impasse aqui, porque a Noruega tem um dos melhores atacantes do mundo hoje, que é o Haaland, que vem batendo muitos recordes. Não sei se vai conseguir chegar no nível de Cristiano Ronaldo e Messi um dia, mas é uma estrela do futebol mundial. E infelizmente no futebol de seleções ele não consegue ser um ator principal, ele acaba sendo um coadjuvante em eliminatórias, né? Eliminatórias da Copa, eliminatórias da Euro, Nations League até possivelmente, quem sabe levar a seleção dele um pouco mais para frente, só que ele não pode carregar esse piano sozinho, né? Apesar de fazer gol, ele participa de uma seleção que não tem uma força tão grande assim na parte defensiva, e por não participar de grandes competições, né? A Euro, Copa do Mundo, porque a Noruega raramente se classifica, ele dificilmente vai chegar nesse posto aí de talvez, né, disputar várias e várias bolas de ouro. Pode vencer, deve vencer, mas essa questão do futebol de seleções acaba prejudicando bastante o Haaland, e é uma pena, né, que a gente não vê ele disputando jogos contra grandes seleções. Se a Noruega conseguir, quem sabe, subir de divisão, né, para enfrentar França, aí teremos Noruega e Mbappé, né, seria um confronto bem interessante, para enfrentar também jogadores que disputam ali junto com ele no City, ou quem sabe no Real Madrid. São jogadores que geralmente estão em seleções do nível A da Nations, que não é o caso da Noruega. Esse grupo tem Eslovênia, Cazaquistão e Áustria. E para a Noruega se classificar, ela tem que ficar pelo menos ali na segunda colocação, para ter um playoff. Mas se quiser passar direto, vai ter que ficar na primeira colocação. E enfrenta uma Áustria que fez uma excelente Eurocopa, né? Eu sinceramente achei um time muito organizado. Infelizmente foi eliminado cedo. Acho que a Áustria poderia ter tido uma sorte um pouco melhor, né? Acabou sendo eliminada pela Turquia, uma seleção que, sinceramente, eu não esperava que conseguiria eliminar assim a Áustria. A Turquia teve um desempenho muito bom no contra-ataque, na bola aérea, e mesmo a Áustria, vou até mostrar para vocês como é que foi o jogo da Áustria com a Turquia na Euro, olha só. Mesmo a Áustria tendo um grande domínio do jogo, a Turquia foi muito cirúrgica. E isso permitiu que a Turquia eliminasse a seleção da Áustria. A Áustria que venceu a Holanda por 3-2 num jogo extremamente pirotécnico, né? Que venceu também a Polônia, jogando muito, muito bem. E que perdeu para a França num gol contra, mas sinceramente num jogo onde realmente ali naquela estreia não jogou tão bem assim. Mas contra a Polônia logo se recuperou. Poderia ter ido mais longe, mas acabou enfrentando uma Turquia um pouco mais cirúrgica, né? Não teve tanta sorte assim. Porém, nas eliminatórias da Euro, deixa eu ver se eu pego aqui as eliminatórias, ela ficou num grupo com Bélgica, Suécia, Azerbaijão e Estônia,
e teve quase a mesma pontuação da Bélgica. Tudo bem, não era um grupo espetacular, mas não foi um desempenho ruim. Na Nations passada, para quem não lembra, olha só, a Áustria ficou num grupo com Dinamarca, França e Croácia e não conseguiu ter um bom desempenho. Então foi uma melhora muito grande da Áustria até chegar na Euro, né? Foi um crescimento exponencial da seleção da Áustria. E pega uma Noruega, obviamente, como a gente já falou, que tem uma dificuldade, né? Tem bons jogadores, jogadores com renome. A gente pode pegar alguns aqui, ó, para você lembrar. Além do Haaland, você tem o Sorloth, que hoje é jogador do Atlético de Madrid, que era da Real Sociedad. Você tem o Odegaard, que é o meio-campista do Arsenal, que cresceu muito no Arsenal, né? Você tem outros jogadores. Porém, você consegue perceber que é pinçado. Alguns jogadores aqui, ali, tem uns bons, uns muito bons, mas aí vai faltando elenco, vai faltando peça para uma seleção como essa chegar na Nations Série A. Vamos ver. Não é impossível, mas é um caminho difícil. Para mim, um jogo parelho. Não costuma a Noruega ser uma seleção assim imbatível dentro de casa. Os últimos jogos da Noruega, olha só, perdeu para a Dinamarca, venceu o Kosovo, empatou com a Eslováquia dentro de casa, perdeu para a República Tcheca dentro de casa. Isso aqui são amistosos, né? Aí na Euro, acabou ficando num 3-3 nas eliminatórias da Euro, acabou ficando num 3-3 com a Escócia, mas já estava praticamente sem chance de classificar. Né, a Noruega perdeu essa vaga para a Escócia praticamente, num grupo com Geórgia e Chipre. O principal adversário era a Escócia, a Noruega não conseguiu. Quando jogou contra a Espanha dentro de casa, perdeu por 1-0, conseguiu vencer as Ilhas Faroé. Vamos ver se teve alguma grande vitória aqui da Noruega em casa, ó. Jordânia, Geórgia, Chipre. Aí quando enfrentou a Escócia perdeu. Quando enfrentou a Finlândia no amistoso empatou. Ó, pegou a Sérvia aqui na Nations passada e não conseguiu vencer, perdeu por 2-0. Então não é uma seleção que consegue fazer do seu mando de campo, como faz, por exemplo, a Dinamarca, né? Uma potência. Então, sinceramente, esse favoritismo da Noruega aqui, pelo fato dela jogar em casa, para mim é mais um jogo parelho, tá? Do que propriamente um favoritismo. Não vou colocar favorito que pode se complicar, porque não é uma odd tão baixa. Mas enfim, é um jogo para você trabalhar ao vivo e não criar tanta expectativa em jogadores singulares, tá? Toma um pouco de cuidado em relação a isso. Turquia e Islândia. Bom, a Islândia já foi muito sagaz, muito safada, né? Com o perdão da palavra. Era uma seleção muito forte no contra-ataque, muito ágil para sair para o jogo, que se organizava muito bem defensivamente quando se propunha a defender. Era uma seleção muito difícil de passar. Fez uma grande Euro naquela que Portugal foi campeão, né? Euro de 2016, se não me falha a memória. E depois embalou morro abaixo, né? Caiu o rendimento. Enfrenta uma Turquia que, claro, vem muito forte, depois de ter chegado longe na Euro, né? Uma Turquia que passou no grupo com Portugal, uma Turquia que poderia até ter chegado um pouquinho mais longe, né? Vamos pegar a retrospectiva aqui da Turquia. A Turquia enfrentou a Geórgia, venceu por 3-1 na Euro, perdeu para Portugal por 3-0, passou também pela República Tcheca por 2-1, eliminou uma das sensações, a Áustria, acabou ficando contra a Holanda, né? Saiu na frente, mas acabou tomando a virada. Poderia ter ido um pouquinho mais longe? Poderia, mas ainda assim foi uma seleção que surpreendeu. E pega uma Islândia que nas eliminatórias da Euro ficou aqui na 4ª colocação, num grupo com Portugal, Eslováquia, Luxemburgo, Bósnia e Liechtenstein, chegou a participar dos playoffs, né? A Islândia venceu Israel por 4-1, mas aí depois bateu na final contra a Ucrânia e acabou ficando pelo caminho, né? Também foi uma virada, né? Sofreu uma virada assim como a Turquia sofreu, a Islândia sofreu, mas aí a Islândia nem conseguiu chegar de fato nos jogos da Euro, acabou ficando nas eliminatórias. Nos amistosos recentes, venceu a Inglaterra por 1-0, né? Óbvio, acaba sendo uma surpresa, mas a gente tem que lembrar que a Islândia ela tem esse comportamento de jogar sem a bola, tá? E isso a gente tem que conversar. E contra a Holanda, mesmo sem a bola, acabou tomando um gol, e aí depois que sofre um gol, acaba se esfarelando, né? Então é mais ou menos o que eu espero por aqui. Uma Turquia que vai ter que fazer um jogo de proposição. Não é muito a praia da Turquia, mas ela vai ter que fazer um jogo de proposição, porque a Islândia não gosta de jogar com a bola, é um time reativo, sempre foi assim, a escola deles é assim, então não acho que vai mudar. E eu acho que a Islândia tende a jogar no contra-ataque. Se conseguir se defender muito bem,
pode punir a Turquia no contra-ataque. Agora, se tomar um gol como aconteceu contra a Holanda, já é um time que começa a desfarelar, começa a sair um pouco da sua posição, e a Turquia pode ter espaço para poder contra-atacar. Sabendo da fragilidade turca na defesa, não duvido de um ambas marcam aqui, tá? O mercado duvida um pouquinho, mas eu só trabalharia gols de fato no ao vivo, se a Turquia sair na frente. Porque a Turquia na frente, principalmente se for no primeiro tempo, a Islândia deve sair um pouco mais para o jogo, tá? São esses dois jogos que eu olharia aqui com mais carinho da Série B. Vamos falar um pouquinho da Série A então? França e Bélgica. A gente vai falar em conjunto porque é praticamente no mesmo horário. Infelizmente a gente tem esse problema de jogos no mesmo horário. A gente vai ter que lidar com isso, principalmente nessa segunda-feira. A França, que acabou de perder em casa para a Itália, enfrenta de novo em casa a Bélgica. A Bélgica que venceu a seleção de Israel. Os últimos jogos, se eu não me engano, foi o mesmo placar, né? A França perdeu para a Itália por 3-1 e a Bélgica venceu Israel por 3-1. É óbvio que a diferença técnica é muito grande. A gente teve um confronto recente de França e Bélgica que pode ajudar um pouco a gente nesse entendimento e nessa criação de cenário para saber como esse jogo pode ser. Eu acho que eu vou mais por esse caminho, tá? Foi esse jogo aqui, ó. Foi nas oitavas de final, a França eliminou a Bélgica com um gol contra aqui do Vertonghen da Bélgica. O que aconteceu nesse jogo? A França, ela tem um estilo de jogo que é adotada pelo Deschamps já há algum tempo, que é o estilo reativo, né? Ela, mesmo com grandes jogadores aqui, a gente pode inserir o Olise, pode inserir o Barcola, que agora marcou o primeiro gol dele com a seleção da França, a gente tem que inserir o Mbappé, são todos grandes jogadores no ataque da França, mas mesmo com esses bons jogadores, a França gosta, pelo estilo do seu treinador, de jogar recuando às vezes e contra-atacando, né? Só que, sabendo disso, a Bélgica tinha duas escolhas. Ou ela dava para a França esse gostinho de poder deixar a França contra-atacar, mas também chegar um pouco mais perto da área, ou a Bélgica fazia um jogo um pouco mais recuado, tentando transformar a vida do seu adversário em algo um pouco mais difícil. E foi o que a Bélgica escolheu fazer. Foi certo? Não sei dizer, né? Porque foi uma eliminação com gol contra. Poderia ter sido nos penais, poderia ter passado nos penais, poderia ter feito um gol aqui também. Foi uma escolha, né? Acho que poderia ter sido um pouco mais agressivo, poderia ter lutado um pouco mais, não lutou. Mas acabou dando azar, né? Mas foi a escolha deles. Eu consigo ver a Bélgica repetindo isso, porque teoricamente eu não posso dizer que não funcionou. Durante quase 90 minutos, o gol foi aos 85, a Bélgica segurou a França, tirou bastante dos espaços da França, né? E tendo vencido o seu primeiro jogo contra Israel e sabendo que a França perdeu já para a Itália, pensando em classificação, e óbvio, quando a gente fala da Bélgica e da Nations, a gente está falando de uma seleção que tem real chance de conquistar isso daqui. Por quê? A Bélgica dificilmente vai chegar tão longe de novo numa Copa do Mundo, como chegou, por exemplo, em 2018, né? Foi eliminado nas semifinais. A Bélgica dificilmente ela vai chegar numa final de Euro. Então, a Nations é uma excelente oportunidade para esse tipo de seleção que é boa, que já chegou a liderar ranking, que já eliminou o Brasil de Copa, mas que tem dificuldade de chegar mais para frente, de levantar um título. Pensando em classificação, então, me faz um pouco mais de sentido, não sei se faz na sua cabeça, a ideia de uma Bélgica mais recuada. Então, provavelmente a gente vai ter um pouco de um replay desse jogo aqui. Só que a diferença é que a gente vai ter uma França um pouco mais mordida, porque ela acabou de perder por 3-1. Então, a França ela vai provavelmente ser mais agressiva, vai tentar muito mais os dribles, né? O corte seco para finalização, um drible ali para tentar penetrar na área, mas talvez encontre uma Bélgica mais recuada, buscando contra-ataque, tá? Eu não vou duvidar desse jogo aqui também, de que o favorito pode se complicar. Por quê? Não estou dizendo que a França não é mais time que a Bélgica, não é mais seleção que a Bélgica. A França é. Mas a gente tem duas opções aqui para tentar imaginar uma complicação do favorito. Ou ele não está num momento muito bom, eu acho que a França não está num momento ruim, é um momento neutro. Uma derrota específica contra a Itália não diz nada, mas eu também tenho que reconhecer as valências do adversário. E a Bélgica, ela pode, sim, complicar a vida da França fazendo um bom jogo defensivo e quem sabe até surpreendendo no contra-ataque. Então, para mim, com isso, a França ela pode se complicar. Se você tem a intenção de trabalhar a favor da França, você que é um punter, toma um pouco de cuidado, busca uma cotação um pouco mais elevada. Não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols, mas para isso acontecer, a França tem que abrir o placar cedo. Pode ver aqui que no jogo que ela conseguiu o gol tarde, o jogo ficou por isso mesmo. Então, uma França abrindo o placar cedo, já tira um caminhão das costas, né, um piano das costas, como a gente fala, e deixa a Bélgica também precisando sair para o jogo, né, porque uma derrota não é interessante. Agora, os contra-ataques da Bélgica, com o Openda,
com o Jeremy, com a maestria do De Bruyne, podem punir a França aqui também. E eu não duvido de um ambas marcam, tá? Eu não duvido. Israel e Itália. Para mim, a Itália vem muito motivada, tá? Muito. Israel, ele tem um comportamento recuado mesmo, então muito provavelmente é isso aqui que a gente vai ver. Pode marcar um gol na Itália? Pode, como marcou na Bélgica. Foi um gol ali que o cara cabeceou, bateu no zagueiro da Bélgica, no defensor da Bélgica, que acabou entrando, desviou, matou o goleiro. Mas é uma Itália que tende a dominar o jogo, né? Não é um time da Itália ainda pronto. Não vamos, né, dar uma de Manchester United aqui. Ah, venceu o Fulham na primeira rodada. Agora sim, o trabalho do Ten Hag vai voar, solta foguete, piriri, pororó. Não, calma. Ainda tá numa montagem de elenco a Itália, né? A Itália que teve dificuldade na Euro, que jogou mal na Euro. A única coisa que a Itália conseguiu na Euro foi complicar a vida da Croácia. Mais nada. Né? Para a alegria do povo brasileiro que torceu contra a Croácia por conta da eliminação na Copa, foi isso que a Itália conseguiu fazer. Complicar a vida da Croácia. Porque contra a Espanha não jogou nada, né? E contra a Albânia tomou um susto no começo, mas aí virou. Mas fez nada mais que a sua obrigação. E esse jogo contra a Albânia, eu não duvido que se repita aqui, tá? O Israel mais recuado, a Itália pra cima. Pô, pra Itália vencer 2 jogos consecutivos na Nations já é, né? É uma coisa muito boa. A Itália que chegou longe, se eu não me engano, na Nations passada. Deixa eu até dar uma olhada aqui como é que foi o desempenho da Itália na Nations passada. Eu tenho sempre uma dúvida entre a Nations passada e a retrasada. Deixa eu ver como é que foi o desempenho aqui da Itália na Nations passada. A Itália ficou na 3ª colocação, venceu a Holanda e ela foi eliminada nas semifinais pela Espanha. Jogo único 2-1. Então a Itália chegou perto, né? Teve uma decaída diferente da Áustria. A Itália teve uma decaída, não teve uma Euro muito boa, mas na Nations não foi ruim. E eu acho que pode chegar longe de novo, tá? Não duvido não. Então pra mim dá pra ficar de olho nesse back favorito a Itália. Qual que é o problema aqui? A seleção de Israel joga recuada já. Então vou trabalhar com leitura de jogo. A característica de posse de bola não precisa ser interessante para você. Você já pode passar para a página 2. A posse de bola da Itália tá muito forte. Já era esperado. Vai para cima, mergulha um pouco mais fundo. O que ela faz com essa posse? Ela recupera a bola com mais agilidade? Ela deixa Israel contra-atacar? Ela deixa Israel respirar? Ela progride o ataque? Isso deveria ser mais importante para você do que a posse de bola, tá? Porque o estilo de Israel é um estilo um pouco mais de jogo em transição e velocidade. Tá bom? Vamos falar de Série B? Às 8 horas nós temos um jogo parelho e é muito difícil, né, você mensurar, criar algum viés quando o mercado já te dá um jogo praticamente idêntico de cotação. Então eu já vou até marcar aqui como correção de preço. Eu vou só como um xereta bisbilhotar um pouquinho como é que a gente está aqui no PDF de apoio. Olha só, é um Botafogo que não consegue embalar uma sequência de vitória. Tem aqui 2 vitórias, um empate, uma derrota, mais um empate, uma vitória, um empate. Pelo menos vem de 3 jogos sem derrota, de invencibilidade, correto? 3 vitórias em casa apenas, foi recente. 45% dos jogos ele sai na frente do placar. Fica sem sofrer gol também em 45% dos jogos, então tem uma defesa sólida, é o ponto positivo por aqui, e tem um ataque, assim, de mediano para baixo, não chega nem a um gol por jogo, né? Não chega nem a ser perto de um bom mandante aqui o Botafogo. O Goiás também é um péssimo visitante, só 2 vitórias, chegou a ter 4 derrotas consecutivas, venceu uma e depois começou a patinar de novo, já não vence há 3 partidas, não é um time que sai tanto na frente do placar, tem uma quantidade de jogos onde ele falha em marcar muito grande, então também é um ataque de mediano para baixo, já é uma defesa bem ruim, bem pior do que a defesa do Botafogo, sofre bem mais do que 2 vezes os gols que o Botafogo sofre. Porém, é um time safado, né? No bom sentido. É um time que sabe aproveitar as oportunidades. Precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol do que a equipe do Botafogo. Primeiro tempo, parelho, praticamente. Segundo tempo, é onde o time do Goiás tem mais dificuldade, sofrendo o dobro de gols do que o adversário, mas ofensivamente também é muito parelho, tá? 55% dos jogos do Botafogo em casa com over 1,5, número baixo, e quase 80% do Goiás. É um número um pouquinho mais alto, muito por conta da sua defesa. Eu não vou te indicar gols por aqui não, tá? A gente tem sim a questão defensiva do Botafogo como algo positivo e defensiva do Goiás como algo negativo, mas o ataque das duas equipes não é bom. Um jogo para você trabalhar ao vivo ou não fazer nada, tá? Ponte Preta e Chape. Aqui eu já vou criar um pouquinho mais de viés na sua cabeça, tá bom? Por quê? Nós temos uma Chapecoense que hoje está na vice-lanterna, que como visitante teve 3 vitórias apenas em 12 jogos. Não é uma equipe que sofre tantos gols, é verdade. Sofreu menos do que um gol por jogo, mas vai enfrentar uma Ponte Preta que tem demonstrado muito e que tem muito a apresentar dentro de casa. Olha só, a Ponte Preta vinha numa sequência incrível de vitórias, empatou e perdeu. Perdeu logo esse último jogo,
que eu acho que foi contra o Goiás. Não, foi contra o Operário. Perdeu por 1-0 para o Operário. Então é uma equipe que tem muita iniciativa, muitas vitórias, é o 9º melhor mandante da competição, falha pouquíssimo em marcar, chega a quase 2 gols marcados por jogo, enfrenta uma Chapecoense que só venceu 3 fora, que vem de 3 derrotas e 1 empate, ou seja, 4 jogos sem conseguir marcar um gol. Ficou sem sofrer em quase 45%, isso é uma vantagem, uma defesa sólida, mas deixou de marcar em quase 60% dos jogos. Então nós temos aqui um ataque muito forte contra um ataque frágil, fraco, porém com uma defesa sólida. Então é um ataque bom contra uma defesa boa. E um ataque ruim contra uma defesa boa. Porque as defesas são praticamente iguais aqui, né? A diferença é o número de jogos disputados. O time da Ponte precisa de 3 vezes menos finalizações no alvo para marcar um gol, né? Provavelmente aqui deve finalizar mais. Tem um primeiro tempo melhor, principalmente com mais gols marcados, o dobro, e mais vitórias. E tem um segundo tempo muito melhor, tá? Tem uma boa bola aérea, mas também tem sofrido alguns gols de cabeça. 73% dos jogos da Ponte com over 1,5 e só 33% dos jogos da Chapecoense com 2 gols. Para mim, eu não vou contestar essa cotação da Ponte, tá? Não vou contestar. Para mim, é de fato o favorito nesse jogo. E eu não duvido que vença, tá? Você tem 2 escolhas. Sendo você um trader, você pode trabalhar com correção de preço. Poxa, o seu benefício da dúvida é esse. Você pode vir aqui, a Ponte às vezes não vai começar tão bem, você vai segurar a sua mão, nervosa, para não fazer nada, espera a Ponte Preta dar sinal de melhora e aí você pode aproveitar estando a favor da Ponte ou estando contra a Chapecoense, trabalhando conforme o jogo vai te mostrando. Agora, sendo você um Panther, eu consigo enxergar valor na Ponte Preta vencendo esse jogo. Quanto mais alta a cotação, melhor. Quanto mais alto, melhor. Mas a gente está falando aqui de um excelente mandante contra um visitante ruim. A única qualidade que a Chapecoense tem como visitante é ter uma boa defesa. Então talvez ela consiga segurar a Ponte Preta, talvez ela consiga marcar um gol na Ponte e se fechar, como aconteceu com o Operário venceu a Ponte desse jeito, mas o mais provável é que a Ponte faça um bombardeio para cima da Chapecoense, né? E aí você pode, quem sabe, se a Chapecoense te dá uma oportunidade, segurando a Ponte o mais tempo possível, de pegar uma odd da Ponte Preta no segundo tempo mais alta. O segundo tempo da Ponte é onde ela joga melhor ofensivamente, onde ela tem mais resultados. Então, quem sabe, esperar um segundo tempo com uma odd um pouco mais elevada. Mas para mim, essa cotação não está errada de fato. A Ponte é favorita. Eu só não vou indicar para você aqui um jogo para gols, porque a defesa da Chape é sólida, né? Se a Chapecoense tomasse 2 gols de rajada e fosse para cima, aí seria interessante. Ou se a Chapecoense fizer um gol e ficar muito recuada, a Ponte Preta também pode tentar virar, mas não é um cenário que me agrada pensar em gols aqui para pré-live, tá? Por conta dessa boa defesa da Chape. Ó, menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3 jogos consecutivos, tá? E menos de 3,5 gols na partida em 9 nas últimas 10 da Chapecoense. Então, é uma equipe que não passa tanta confiança assim em relação a gols. Bom, é isso. Dos jogos complementares, você tem aqui Eslovênia e Cazaquistão, fica a teu critério, Montenegro e País de Gales. Na Série C da Nations tem Chipre e Kosovo, Romênia e Lituânia. Tem também amistoso com Canadá e México. Ali uma coisa um pouco mais exótica. Mas é isso, acho que a gente está bem servido de jogos nessa segunda-feira. Lembrando que é o penúltimo dia de jogos e seleções. Na terça-feira a gente vai ter uma conclusão aqui dos jogos da América do Sul, né? E também de alguns outros jogos da Nations. E aí a gente já volta com a programação normal. O espaço está aberto aí para vocês, com correções, complementos e, claro, espero ver você amanhã. Não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, você se inscrever no canal e excelente trabalho para você. Até a próxima.